Bom dia a todos, é sempre um gosto estar aqui convosco e ainda hoje de manhã tive uma excelente notícia, das melhores notícias que podemos ter, e quando o nosso irmão Carlos falou deste jovem casal, eu pensei à primeira que iam ser pais, mas a notícia é ainda melhor do que isso. Apesar de ser pais ser uma bênção muito grande, vocês têm o vosso tempo, mas fiquei contente por saber que este jovem casal, o Gerson e a Marta, decidiram estar em comunhão com a Igreja e celebrar juntos a ceia do Senhor com os irmãos aqui neste lugar. E é de grande alegria mesmo. Não digo isto só pelo politicamente correto, para parecer bem, mas é o meu desejo também em relação aos meus filhos, que professem a fé no Senhor Jesus Cristo e chega o dia em que eles digam estas palavras: já não é pelo teu dito que nós queremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é o Cristo, o Salvador do mundo. Este é o meu desejo, e qualquer pai é o que mais anseia ouvir dos seus filhos. Qualquer pai que teme ao Senhor e que conhece o Senhor, o seu desejo é que os seus filhos sigam o mesmo caminho. O maior receio é que eles comecem a falar línguas estranhas. E hoje quero falar-vos de uma língua muito perigosa. Vou pedir só que devia ter trazido um rato, mas agradeço a tua colaboração, está bem? Se puderes ir passando. Eu quero falar-vos de línguas. Não vou falar de línguas estranhas, não vou para a primeira Epístola aos Coríntios, não vou entrar nessa polémica, apesar de eu ter uma posição bem definida sobre isso. Quero falar-vos de uma língua particularmente bem perigosa. E a verdade é que a língua tem evoluído ao longo dos tempos. Antigamente, estas palavras tinham um sentido diferente do que têm hoje. A palavra gozar, lembro que gozar era ter gozo, ter alegria, e nós vemos nos hinos que cantamos e na palavra de Deus, vemos a palavra gozo com um sentido diferente do que se usa hoje. Hoje gozar é escarnecer de alguém. Bestial, antigamente significava algo relacionado com bestas, hoje é algo espetacular. Orgulho, e bem-vindos ao mês do orgulho, não é? Junho, o mês do orgulho LGBT, que nós vemos a ser celebrado de forma ostensiva ao longo deste mês. Mas antigamente orgulho era um pecado, hoje é algo que vai ser celebrado. A palavra tipo, os jovens já há muito tempo usam a palavra tipo quase como se fosse uma vírgula. Usam também a expressão literalmente de uma forma abusiva, que literalmente quer dizer que é mesmo aquilo. A palavra verdade também tem evoluído, já não significa o que significava antes. Hoje é a tua verdade, a minha verdade. Já não há a verdade. A mesma palavra mulher já não é o que era antigamente. Antigamente a gente sabia o que era uma mulher. Hoje em dia já ninguém pode ousar dizer o que é uma mulher. E há palavras que queiram em desuso, palavras como estas. Nós vemos algumas delas na Bíblia. Mancomunam. Sim, está na Bíblia. O que é isso, mancomunam? Inefável, inescrutáveis, ignomínia, excruciante, palavras que já não se usam. E depois temos agora uma gíria desta malta mais nova, como o meu Lucas, a Débora e outros que falam uma linguagem, eu não sei como é que é com vocês lá em casa, se ela fala estas expressões assim um bocado esquisitas, que os mais velhos eu já sinto dificuldade para acompanhar, e eu até tento saber. E às vezes tenho de me perguntar: Lucas, o que é que isto significa? Se não me disseres, eu vou à internet procurar. E lá vou percebendo mais ou menos o que é que significam estas coisas. Mas há uma língua bem perigosa, bem mais perigosa, que vou deixar para o fim dizer qual é esta língua perigosa. Aliás, não é bem uma língua, e é uma língua que uma meia língua. É uma meia língua. Já vamos perceber porque é meia língua. E é uma língua que eu desejo que os meus filhos nunca falem. E quando digo os meus filhos, digo os nossos jovens. Aqueles que olham para nós como um exemplo, como uma referência, e que eu espero que a forma como eu me conduzo, como no caso de quem tem responsabilidade na igreja, de quem lidera a igreja, não cometa certos erros que foram cometidos aqui em Neemias 13, e vamos
Não vamos ter tempo para ler tudo, mas vocês conhecem mais ou menos, a maior parte conhecerá mais ou menos a história de Neemias. Em Neemias 13, vamos ler então Neemias 13. Antes de ler, vou só falar-vos um pouquinho sobre o que se passou aqui em Neemias 13. O Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes e ele foi enviado a Jerusalém, pediu licença ao rei e foi enviado a Jerusalém para reconstruir a cidade, restabelecer o culto ao Senhor e governou ali a cidade durante 12 anos. E, ainda antes de Neemias 13, um pouquinho antes, no capítulo 10, versículo 28, eles fizeram um pacto, fizeram um concerto entre eles e com o Senhor. Em Neemias 10, 28, porque assim, eles perceberam que tinham sido exilados, tinham sido enviados para outra terra, porque se tinham comportado mal, tinham feito o que não agradava a Deus. E eles fizeram este pacto com Deus. Então tem aqui estes nomes todos, em Neemias 10, e depois versículo 28. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netinins e todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos, firmemente aderiram a seus irmãos mais nobres entre eles e convieram no anátema, ou seja, numa maldição e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. E não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, e não tomaríamos as filhas deles para nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e deixaríamos o ano sétimo, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Ou seja, eles aqui basicamente disseram: Senhor, isto agora é mesmo a valer, nós estamos aqui e vamos servir ao Senhor, nós não nos vamos misturar com os outros povos e vamos ser firmes na guarda do sábado. Não vamos permitir que outros venham para aqui fazer qualquer obra no dia de sábado. Mas Neemias ausentou-se durante um ano e quando voltou encontrou um cenário desolador. Faz lembrar aquela expressão que Paulo usa em Gálatas 1,6: maravilha-me que tão depressa passasseis da graça daquele que os chamou, daqueles que os chamou, sim, passaram de um evangelho para o outro, abandonaram a mensagem que ele tinha anunciado. E foi rápido. E não é só, é um caso único. Lembram-se certamente de Êxodo 19:8, em que eles disseram, a nação de Israel, o que é que disse? Tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Sabes? Ali em Êxodo 32:1, o que é que eles estavam a fazer? Adorar um bezerro de ouro. Ou seja, muito rápido. A degeneração é muito fácil e nós temos de ter muito cuidado e que possamos dizer não durante a minha vigia, não enquanto eu puder fazer algo, que não seja por minha causa que as coisas vão degenerar. E, infelizmente, alguns têm contribuído para a degeneração moral, espiritual, no meio do povo de Deus. E vamos ver então o que é que aconteceu. Alguns abusos, eu vou aqui tentar identificar alguns abusos. Se vocês lerem aqui Neemias 13, tem um título, antes de começar a Neemias 13, não é inspirado, mas que ajuda-nos a perceber o contexto, o que acontece neste capítulo de Neemias 13. Neemias remove diversos abusos. E vamos ver algumas situações que aconteceram naquele tempo, que contribuíram para a degeneração da moral espiritual daquela nação e as consequências que depois houve para as gerações seguintes. Então, Neemias 13, vamos ler então Neemias 13. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu depois que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura.
Ou seja, isto eles deram e fizeram isto, apartaram toda a mistura. E ele agora faz anda para trás há algum tempo e diz: ora, antes disto, Eliasib, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde de antes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilónia, vim ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Ou seja, ele só esteve fora um ano. Esteve fora um ano e tudo degenerou no espaço de um ano. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu purificar as câmaras, e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Os amonitas e os moabitas, que fala aqui, talvez não se recordem, mas resultaram de uma relação incestuosa das filhas de Ló com o seu pai. Tiveram relações com ele e tiveram dois filhos, cada uma delas teve um filho, o Amon e o Ben-Ami, que deram origem a estas duas nações. E o que é que Eliasib fez? Aparentou-se com Tobias. Quem era este Tobias? Quem é que sabe quem era Tobias? Alguém sabe quem era o Tobias? Era um inimigo do povo de Deus. Se nós andarmos para trás, alguns capítulos, Tobias era daqueles, vocês já lembraram-se da história a maior parte, quando eles começaram a construir os muros, eram dois sempre, Tobias e Sanbalat, dois homens que eram grandes inimigos do povo de Deus, que escarneceram, gozaram, usando a expressão, aquela expressão cujo significado foi modificado, escarneceram do povo de Judá, de que vocês vão construir isso e até uma raposa que vai contra os muros vai deitar isso abaixo. E não só. Noutro capítulo, exatamente, no capítulo 6, vemos que Sanbalat e Tobias tentaram encurralar, fazer uma emboscada a Neemias. Disseram: olha, anda aqui conversar connosco. E o que eles queriam era fazer-lhe mal. Então, com quem é que um sacerdote, um líder espiritual com grande responsabilidade aparentou-se? Casou alguém da sua família com um inimigo do povo de Deus. E eu, de uma das últimas vezes que eu aqui estive, falei-vos de alguém que cometeu esse erro. O Josafá. Josafá, que casou o seu filho com a filha do rei Acabe. Foi uma desgraça. Nós vemos isso, como quase a linhagem dele foi exterminada por conta disto. Nós podemos dizer que de Amon nem bom vento, nem bom casamento, não é? Mas sabem o que é que este homem fez? O Eliasib arranjou espaço no templo para Tobias, ou seja, um espaço que era santo, sagrado, e eles nunca poderiam entrar na casa de Deus. E ele arranjou lá um espaço no templo para Tobias, para os móveis. Então veio Neemias, quando viu aquilo, chegou, não partiu a louça toda, mas partiu os móveis todos, pôs tudo lá para fora. Mas ele deve ter pensado: mas o que é isto? Quase como Moisés, que atirou as tábuas da lei ao chão, ele certamente ficou muito, muito indignado com aquilo que tinha acontecido. Isto é um risco para nós, termos demasiado espaço nas nossas vidas, nas nossas ocupações. Quando digo espaço, é espaço, tempo, dedicação ao que é mundano. Então este Eliasib, alguém que tinha uma grande responsabilidade na igreja, valorizou mais os descrentes do que o povo de Deus. Então o que é que ele fez? Aparentou-se, e não só se aparentou, arranjou espaço para eles. E sabe uma coisa? Isto é terrível, o que aconteceu. Ele foi um tropeço. Eu posso imaginar as pessoas a dizer: mas o Eliasib também fez. Porque vemos que depois houve várias pessoas a fazer a mesma coisa.
Lá mais para o fim do capítulo, vemos que várias pessoas fizeram a mesma coisa. Por dizer, o Eliasim fez, não há problema, também posso fazer. Se alguém me chamar a atenção, eu posso sempre dizer, olha, não fui eu. Muito cuidado. Que ninguém possa dizer de mim, o Daniel também fez. Por isso não há problema. Que ninguém use o meu mau exemplo para legitimar uma péssima decisão na sua vida. Será que eu valorizo mais o convívio com os crentes ou com os descrentes? Porque este aqui valorizou mais os descrentes. Eu não estou a dizer para nós sairmos do mundo e não queremos nada com os que não são filhos de Deus. Claro que precisamos estar com eles, para lhes anunciar a palavra de Deus e para ser uma boa influência para eles. E temos de viver neste mundo. Mas não... Será que eles são os meus amigos mais chegados, mais íntimos? E será que eu proporciono aos meus filhos mais convívio com os crentes ou com os descrentes? Eu às vezes assisto muito preocupado a pais que não se preocupam em proporcionar aos seus filhos tempo de qualidade com atividades na igreja, com crentes, ou num contexto cristão. E depois admiram-se quando eles tomam decisões das suas vidas. Começam a namorar com um descrente, têm um melhor amigo que é descrente, só que têm amigos. O círculo de amizades é só de pessoas que não conhecem a Deus, não têm temor a Deus. Portanto, devemos ter muito cuidado com dar mais tempo e espaço na nossa vida ao que é mundano do que é ao que é material. Mais à frente, versículo 10, vamos agora ao versículo 10 da nossa passagem. Vamos ler do 10 ao 12. Também entendi que o quinhão, ou seja, a porção dos levitas, se não lhes dava. De maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, porque se desamparou a casa de Deus. Porém os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. O povo estava a negligenciar os seus deveres para com os levitas, porque os levitas precisavam ser sustentados. E obrigou-os a quê? Olha, não me sustentam, tenho de fazer à vida. Lembram-se, já foi há alguns anos, mas eu falei-vos a dada altura do Mica e de um levita que andava errante. Andava errante, tentar encontrar um sítio onde pudesse estar, onde pudesse trabalhar. E não era suposto os levitas estarem lá, andarem à procura de qualquer coisa, de onde pudesse chover algum dinheiro, algum sustento. E ele encontrou ali no Mica uma casa de idolatria e ele até achou tudo muito bem e ficou lá. Mas porquê? Porque a nação de Israel, na altura, no livro de Juízes, não estava a cumprir os seus deveres para com os levitas, para com aqueles que trabalhavam na obra. E então tinham de se fazer à vida. E aqui estava a acontecer a mesma coisa. Que eles tinham fugido cada um para a sua terra. Aqui em Jerusalém não tenho sustento, tenho de tentar procurar alguma coisa. Será que eu estou a valorizar mais o material do que o que é espiritual? Eu não estou a dizer, de maneira nenhuma, que nós vamos negligenciar os nossos deveres materiais, os nossos deveres profissionais ou académicos. De maneira nenhuma. Não estou a dizer isso. Mas qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo principal na vida? Eu gosto muito desta expressão. Não é exatamente assim que ele disse, mas assim, o material é importante para possamos tirar dali dividendos eternos. De que é que me adianta ganhar milhões de euros? E eu não percebo, sinceramente, eu não concebo o que é 1 milhão de euros. Nunca vou ter, nunca vou precisar de ter 1 milhão de euros para ser feliz. Eu toda a minha vida a trabalhar, eu e a Cláudia, não faz 1 milhão de euros. Depois eu fico estupefacto com pessoas que 1 milhão para aqui, 1 milhão para ali. Não entendo mesmo. Não entendo mesmo. O que é importante é usar esse dinheiro para quê? Para tirar dividendos eternos. Eu gosto muito desta expressão. Está um pouco adaptada, mas a ideia é esta. William Carey consertava sapatos.
era um sapateiro remendão. Então ele dizia assim: o meu negócio é a expansão do reino de Cristo. Eu conserto sapatos para pagar as despesas do meu negócio. Ou seja, a minha ocupação principal é pregar o Evangelho. Isto de trabalhar apenas serve para sustentar o meu negócio. Paulo fazia o mesmo. O que é que Paulo fazia? Eu trabalho com estas mãos enquanto eu pude. Trabalhei para sustentar a mim e aos que estão comigo. Fazer tendas não era para subir na vida. Era para que o Evangelho pudesse ir mais longe. E sabe uma coisa? Se nós valorizamos mais o material do que o que é espiritual, há alguém que vê. Os nossos filhos veem. E o que é importante para o pai e para a mãe. Os crentes que estão à nossa volta veem o que é importante para nós. E o meu desejo é que eles não aprendam a imitar a minha hipocrisia. A jogar o jogo. Eu vou aos cultos com os meus pais, faço de conta, mas eu já percebi que aquilo é uma fachada para ele. É só para querer te ver. É que se eles veem isso na minha vida, eles vão fazer o mesmo. E quando chegar a hora da verdade, eles não vão dizer o que disseram os samaritanos àquela mulher samaritana. Não vão dizer, nós já não é pelo teu dito, mas sempre que nós experimentamos também. É terrível, terrível, terrível se isto acontecer. Mas lá está, 2 passos, que é darmos espaço a mais ao que é mundano, negligenciarmos a obra de Deus. Ainda vamos continuar um pouquinho a falar sobre negligenciar a obra de Deus. Eu gosto muito e em muitas passagens mesmo, muitas mensagens mesmo, eu acabo por ir a Malaquias 1:8. Malaquias 1:8 é aquela passagem que também é nesta altura, em que Malaquias repreende severamente o povo e diz assim: por causa dos sacrifícios, para fazer um sacrifício a Deus era suposto trazer um animal sem mancha, um animal puro. Então o que é que ele dizia assim? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Para Deus qualquer coisa servia. Coxo, cego, doente, era para queimar e era, portanto não faz grande diferença. Ninguém via. Será que eu sou diligente na obra de Deus, como no meu trabalho? Será que eu teria emprego? Continuaria a trabalhar e a ter emprego se eu me esforçasse tanto no meu trabalho como na obra de Deus? A obra de Deus devia estar em primeiro lugar. E não como algo que eu faço 1 hora por semana. Sabe o que é? A minha vida cristã é 1 hora por semana. Exceto quando é o Daniel, que é sempre mais 10 minutos. Não pode ser. Porque se é isso, os nossos filhos em casa vêm. Os nossos filhos em casa vêm e depois não nos admiremos se eles aprenderem a jogar o jogo da farsa da igreja. Experimenta dar ao teu patrão o que estás a dar a Deus. Será que ele te vai gostar? Será que ele vai gostar? Vamos ver mais uma passagem ainda em Neemias 13. Vamos continuar aqui a ler. Agora a partir do versículo 13. Neemias 13, a partir do versículo 15. Eu acho que isso está mal. Deixem-me ver. Eu sei agora de Neemias e agora... Neemias não é difícil de encontrar. Ora bem, Neemias, versículo 15, sim. Naqueles dias vinham Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado?
Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. E depois continua a repreender e corrige a situação. Neemias não era um homem de apenas apontar os problemas, ele resolvia. Ele aqui lançou fora os móveis, não foi? E depois também, reparem, é curioso. Ele, versículo 8, lançou fora os móveis da casa de Tobias. Versículo 9, purificaram as câmaras. Depois no versículo 12, então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. Ou seja, ele põe as coisas em ordem. Por vezes os profetas falavam, ralhavam, aquilo voltava tudo ao mesmo. Mas com Neemias, ele não só dizia as coisas, mas punha as coisas em ordem. Isso é muito importante. Aqui no versículo 21, diz, daquele tempo em diante não vieram no sábado. Ou seja, a questão do sábado ficou resolvida. Nós vemos aqui, nesta passagem, uma desobediência clara a mandamentos de Deus. Algo que Deus tinha deixado bem claro, a guarda do sábado. E além do mais, e que os distinguiam das restantes nações. Porque mais de uma nação tinha o sábado como um dia sagrado, um dia especial, um dia dedicado a Deus. E algo sobre o qual se tinham comprometido. Aquela primeira passagem que eu li convosco, eles comprometeram-se, aquela lista toda de pessoas que se tinham comprometido, nós vamos fazer assim, e assim, e assim. Tinham-se comprometido. Coisas claras da parte de Deus, distinguiam-os das restantes nações e algo sobre o qual se tinham comprometido. É que os meus filhos, como eu já disse, vêm quando eu digo uma coisa em casa e digo outra na igreja, faço uma coisa em casa e vivo de uma maneira diferente na igreja. Em nossa casa, e não só quando estamos juntos com os nossos irmãos, deve-se respirar a Bíblia. Esta é aquela passagem que o Senhor diz que dela falarás andando, e estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. A Bíblia deve ser algo natural, algo que não deve ser forçado. Olha, agora vamos mudar o chip para ir à igreja. E o resto da semana vive-se de uma maneira diferente. E além do mais, os nossos filhos devem saber porque é que nós fazemos as coisas da maneira que fazemos. Porque é que vivemos de maneira diferente. Porque é que temos princípios diferentes. Não deve ser só impor. Olha, é assim porque o pai e a mãe dizem que é assim. Eu gosto muito daquela passagem de Êxodo 12. Eu vou ler rapidamente e peço desculpa por não termos tempo para ir todos ver a passagem. Aqui em Êxodo 12, é aquela passagem que o Senhor diz para guardar aquela prática da Páscoa e de pintar as ombreiras com sangue. Ele diz, portanto guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dirá, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá, quando os vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, ou seja, porque é que nós fazemos assim? Qual é a resposta que eles deveriam dar? Cala-te e continua a pintar as ombreiras. Não é essa a resposta que se deve dar, não. Deve-se explicar porque é que é assim. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Nós vamos explicar aos nossos filhos porque é que fazemos as coisas da maneira que fazemos. Senão eles apenas vão aprender. Olha, eu faço assim porque o meu pai quer que eu faça assim. Eles devem perceber porquê. E agora, sobre a questão do sábado, não vou falar sobre... Não vamos guardar o sábado, não somos dessas pessoas, mas devemos tirar algum tempo à parte para estarmos com os nossos irmãos, para juntos adorarmos a Deus, juntos
e permitam-me a ousadia, meia hora mais cedo vir adorar ao Senhor e cultuar o seu nome e lembrarmos do maior ato de amor para connosco. Devo reservar tempo da semana para me juntar com os crentes. Organizar a minha vida de maneira a poder estar, pelo menos aos domingos, nos cultos, à quinta-feira, no estudo bíblico. Devo organizar a minha vida em função disso. A minha vida está organizada, os meus afazeres estão organizados em função disso. Ao domingo de manhã, já sei onde tenho de ir. Há uma expressão que às vezes até é interpretada de outra maneira, mas que já ouvi alguns dizer: hoje não dá, joga o Benfica. Ou seja, pessoas que organizam a sua vida, essa hora não posso, não, dá o jogo, eu tenho. E quem diz isso? Diz outro clube qualquer. Não vou marcar nada para aquela hora, porque àquela hora eu quero fazer aquela. Tenho aquilo é que tem mesmo de ser. Agora, tudo o resto é secundário. E devemos ter cuidado para não me privar disso. Porque eu sei de casos, e tem acontecido alguns, e o resultado tem tudo para ser mau, que é de atividades, nomeadamente esportivas, em que os pais colocam as suas crianças e, quando tal, as atividades são ao domingo de manhã. E depois é um problema. É um problema porque depois como é que se faz? E já vi casos em que toda a família deixa de ir aos cultos ao domingo de manhã. Porquê? Porque o menino tem um jogo e a família vai toda com o menino ver o jogo. Eu não estou a dizer que seja errado a prática desportiva de maneira nenhuma. Mas se isto depois me vai privar de algo que eu digo que é importante para mim, muito mal vai. Último abuso, não é abusar do tempo, mas o último abuso é versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas e muito provavelmente bonitas. E seus filhos falavam provavelmente bonitas, não está aqui. Só porque rimava, e certamente eram bonitas. Vocês levam-se de Sansão. Eu quero esta porque é agradável à vista, não é? E basicamente os seus pais dizem: em Israel são todas feias? Não eram. Não há porventura entre os filhos de Israel alguém que te agrada à vista. Mas eles foram. E seus filhos, esta tal língua perigosa, meia língua perigosa, e seus filhos falavam meio asdodita e não falavam judaico, senão segundo a língua de cada povo. Terrível isto. E quando eu digo com eles, os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também um dos filhos de Joiada, filho de, novamente, o Eliasib. O sumo sacerdote era genro de Sambalat, o Aronita, pelo que eu fugentei de mim. Tremendo. Ou seja, o Eliasib não só se aparentou com o Tobias, mas também com o Sambalat. Era tudo uma, como dizem os americanos, big happy family. Uma família grande e feliz, uma família alargada. Mas uma família com quem? Com pessoas que queriam a destruição do povo de Deus. Sabe uma coisa? Estes casamentos mistos era algo sobre o qual eles também se tinham convertido. Nós não vamos dar aos nossos filhos, não vamos tomar... não vai haver aqui casamentos. E isto já tinha trazido problemas graves no passado. Porque muitos lembram-se da história de Balaão. Não é? Balaão, da jumenta, que foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E aquilo não resultou. Mas a seguir, em Números 25, eles... E eu penso que o Balaão está relacionado com isso, por causa do que lemos noutras passagens na Palavra de Deus. Começaram a misturar-se. Os povos de Israel começaram a misturar-se com outros povos.
tinha corrido mal. E a Bíblia diz claramente: não os prendais a um jogo desigual com os infiéis. Não, tem tudo para dar asneira. Tem tudo para dar asneira. E é algo que recorrentemente as pessoas falam, os crentes falam. Claro que devemos evangelizar os nossos amigos. Se alguém gosta de alguém, acima de tudo deve preocupar-se com o seu bem-estar espiritual. Não é pensar, eu vou namorar com ele e depois ele converte-se. E nós já vimos esse filme acontecer muitas vezes. E quase invariavelmente tem um final terrível. E repara aqui o que é que ele diz sobre Salomão. Correu mal com Salomão. Porque é que diz esta passagem? As mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Porque ele tinha muitas mulheres, muitas delas eram estrangeiras. E é como se ele dissesse: viram o que é que aconteceu com Salomão? Correu mal. Achas mesmo que é contigo que isto vai correr bem? Estatisticamente são raros os casos em que corre bem. Queres correr o risco? É que são muito raras as exceções. Eu quero deixar-vos com este aviso solene. Na melhor das hipóteses, se correr bem, tu tomas essa decisão, vais ser usado como um exemplo de um jogo desigual que até correu bem, podendo potenciar outros a tomar aquela que pode ser a pior decisão das suas vidas. Eu sinceramente não queria estar num lugar de... eu sei que há casos, eu não conheço a vossa situação. Há casos que até correram bem e o Senhor foi misericordioso, e eu não quero melindrar ninguém, não quero, desculpem lá a expressão, falar de cima da burra e estar a falar com uma superioridade moral para convosco. Nada disso. Mas quero alertar para não cometerem não tomarem uma decisão que pode ser a pior das vossas vidas. E eu não queria estar na situação de ter passado, e eu sei que alguns passaram por isso, ter casado com um descrente, ele até se ter convertido, e depois ser usado como um exemplo pelos mais jovens, que eu já ouvi jovens a dizer isso. Correu bem com tal. E ser usado como uma desculpa para tomar esta decisão. Eu não queria estar nessa situação. Não quero ser como o Eliasib, que, olha, ele fez também. E no caso, e neste caso estou agora a citar, não de Eliasib, olha, até correu bem. Qual é o problema? Então, vamos ver como fala Armaios Dodita. Como é que se consegue... Eu não quero que ninguém... Isto aqui é uma lição para não seguir. Não pensem, vamos fazer como está na Bíblia, vamos seguir este exemplo, não é? Costumo dizer que o livro 1984 não é um programa de governo, mas alguns parece que querem levar o livro 1984, que é sobre um regime totalitário, querem levar isso para a prática. Isto que está aqui está registado para nosso aviso. É para nós não cometermos os mesmos erros. Então, o que é que aconteceu com o povo de Deus? Em pouco tempo, eles fizeram várias coisas. Deram mais espaço ao mundano do que ao que é espiritual. Os móveis na Câmara do Templo desvalorizaram o culto a Deus. O culto a Deus não era importante. Os levitas não precisavam de se pagar a eles. Desvalorizaram o sustento da obra de Deus. Eu podia agora chegar aqui e apelar: vocês têm de dar... Não vou por aí. Porque mais importante do que dar dinheiro é dar-nos a nós mesmos. Os macedónios, o que é que fizeram? Primeiramente se deram ao Senhor. E depois é que se deram aos outros. E contribuíram financeiramente. Desvalorizavam o tempo dedicado a Deus. O sábado. Desvalorizavam algo que o tornava um povo especial. Diferente dos outros. E depois casaram com mulheres de outros povos. O resultado está à vista. Os filhos já não falavam judaico, falavam Armaios Dodita, falavam uma linguagem esquisita. Já não falavam segundo as palavras de Deus. E o meu desejo é que os meus filhos falem segundo as palavras de Deus. Pensem de acordo com a palavra de Deus. Não pensem de acordo com o que pensa este mundo.
fujamos deste mau exemplo. Então o que é que podemos fazer para que os nossos filhos, quando digo os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, os mais jovens, valorize a amizade e o convívio com os crentes? Vocês tiveram agora recentemente um convívio e acho que isso é bom. E as famílias devem procurar trazer os seus filhos para estarem juntos, para conviverem, para se conhecerem. Influencia o mundo, devemos ser nós a influenciar o mundo e não o contrário. Devemos valorizar os que trabalham na obra, os que trabalham na palavra, sejam dignos de duplicada honra. E devemos dar uma palavra de incentivo. Não estou a dizer necessariamente dinheiro. Não estou a falar. Dizer, olha, nós apreciamos o teu ministério. Nós continua, anda para a frente, é útil o que estás a fazer. É importante as pessoas perceberem que o seu ministério é valorizado. Valoriza o espiritual acima do material, que o teu objetivo não seja ganhar muito dinheiro, mas sim ganhar almas. Se vos dessem a escolher, tu queres contribuir, queres ganhar 1 milhão de euros ou contribuir, humanamente falando, claro, para a salvação de uma alma. Não desobedeças a mandamentos claros de Deus. Há coisas clarinhas como a água. Tira tempo específico para te reunires com os crentes. Não deixes que a degeneração entre na igreja. E pior, que não seja por tua causa. Que não seja por minha causa que a degeneração entra. Proporciona tempo para os teus filhos terem convívio com os crentes e que se respire a Bíblia em tua casa. Que não seja uma coisa de domingo. Hoje nós vestimos, já não há tanto esse hábito, mas em tempos havia uma roupa de domingo, não é? Se vestia, era uma roupa que era só para o domingo. Mas que não se vista uma cara e uma atitude de domingo. Que seja diário. Vocês conhecem aquela história, eu já estou a terminar, mas lembrei-me agora, daquela história daquele menino que disse à mãe: oh mãe, nós podemos ir viver para a igreja. Eu só falei: mas porquê? É que o pai lá é tão bonzinho para todos. Ou seja, era uma fachada. Era uma fachada. Claro que isto é um exemplo extremo, não é? Mas não deve ser algo que se perceba. Olha, agora estamos na igreja, agora estamos em casa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Durante a semana a linguagem é uma, as atitudes são umas e ao domingo parece outro. Mas apesar de tudo, nós não temos garantias, porque a decisão é pessoal. Cada um toma a sua decisão, mas que possamos ter o conforto, o consolo de eu fiz a minha parte. Não fui perfeito, cometi erros, é certo, mas não cometi estes erros todos. Procurei dar o meu melhor. E se os meus filhos optarem por outro caminho, que a responsabilidade seja deles e que não viva para sempre com o peso da consciência de eu dediquei mais tempo ao que é material, aos descrentes. Não investi na educação espiritual deste meu filho. Não o tornei sábio para a aquisição da salvação. O Senhor nos abençoe, um bom domingo para todos e até uma próxima, que é sempre um gosto estar aqui convosco. Amém.